Olá para vocês, queridos, queridas, meus membros que são generosos e pagam aí R$ 7,99 por mês. É com prazer que eu trago algumas coisas sempre exclusivas para vocês. Esse material aqui é uma série, a primeira que eu faço na minha vida, contando a história da investigação que o Vaticano fez sobre o padre Marcelo. Eu não pretendo voltar e contar tudo de novo, né, só fazendo um pequeno resumo dessa história, por que o Vaticano investigou o padre Marcelo. Rapidamente, tudo começa quando eu vou fazer estágio no final de março em Londres, na BBC de Londres. Eu tenho uma intuição, não sei por quê, que o Papa ia morrer naquela semana. Decido largar o estágio para ir por minha conta para Roma. Eu chego em Roma no dia 2 de abril de 2005, às meio-dia, mais ou menos, saí 9 horas do aeroporto de Luton, já contei a história, né, que eu paguei 20 libras a passagem de avião, mais 80 libras só de táxi para ir até o bendito aeroporto. Chego às 10, meio-dia em Roma, largo minhas coisas, vou para a Praça São Pedro, 9 horas da noite, o Papa morre. E eu fiz essa matéria aqui, eu já estava lá desde de tarde, lembrando que eu não estava trabalhando pela Folha, porque a Folha não quis me pagar. Mas, como eu sou Caxias, sempre vou ser Caxias, eu decidi fazer essa matéria. A cobertura era uma cobertura histórica, gente, não tinha como evitar. E eu estou lá em Roma, cubro a morte do Papa, já contei também que eu tive a sorte maravilhosa, coisa impressionante, de ter ganhado um sorteio, de ter sido um dos 16 jornalistas, primeira vez na história, a ver o velório de um Papa. Eu esqueci de contar para vocês, naquele dia, no último episódio sobre o velório, que eu entrei com mais 15 jornalistas, a gente fica num cercadinho dentro da Basílica São Pedro, esperando o corpo do Papa entrar. E eu esqueci de contar para vocês que dentro da basílica estava cheirando mirra e todo tipo de incenso, mas num grau absurdo, gente. Vocês não imaginam. Sabe, mirra mesmo em pedacinho. Sabe aquele negócio que o padre fica batendo, girando? Aquilo chama turíbulo. Em todo lugar estava aquele cheiro. A hora que abriu a porta e o corpo do Papa entra, eu consegui... Olha a distância, gente. Isso eu juro para vocês. A gente conseguiu sentir o cheiro do corpo do Papa, porque estava embalsamado, né, cheio de química ali. O cheiro do corpo do Papa, ele devia estar no máximo 10 metros de mim, passando. Eles estavam levando, a gente estava no cercadinho, estavam levando ali para o púlpito, onde ele ia ser velado, e deu para sentir o cheiro, gente. Enfim, acabou aí a introdução. Vamos lá falar agora o que aconteceu nos dias seguintes. Bom, eu comecei a fazer a cobertura. Outra coincidência, né? Eu só tinha levado um livro para a Inglaterra, um único livro, porque eu falei, compro lá para não ficar carregando peso. Olha o livro que eu levei. Dá para acreditar, gente? É aquelas histórias que ficam para o resto da vida, né? E aí comecei a apurar e comecei a fazer a cobertura propriamente do lugar. Não ia ficar todo dia falando, Papa está sendo velado, Papa está sendo velado. Comecei a fazer reportagem. Por exemplo, olha isso aqui, por exemplo, essa matéria, né? Isso aqui eu já fiz no dia 7. O Papa morreu dia 2, gente. E aí eu passo o resto dos dias, porque demora até fazer, né, o concílio lá, como que chama? O encontro de cardeais, que vai definir o próximo Papa. Continua acontecendo tudo. Eu só entrevistava, se vocês olharem aqui depois dessas matérias, é só escrever aí no Google esses títulos aqui, que vocês acham tudo, né? Eu fazia questão, gente, de entrevistar, porque é uma coisa, acontece no jornalismo e a gente tem que falar, né? Muita gente, tem repórter que inventa personagens, tem repórter que tem preguiça, fala, eu chuta. É verdade, isso existe. Então, o que eu fazia, gente? Eu entrevistava todo mundo, não dá para vocês verem aqui, os nomes, eu pedia para a pessoa escrever o nome dela, porque primeiro que poloneses, em geral, não falam muito bom inglês, nem espanhol, né? Então, metade da Polônia estava lá na Praça São Pedro, os banheiros químicos começam a entrar em colapso, acontece um monte de coisa, né?
E aí eu pedia para eles escreverem o nome, né. Eles ficaram, ó, esse casal aqui, o grupo Kati Rodak, Marcin Zostak, Maciej Zamarlik, eles saíram da catedral abraçados. Olha, 19, 23 e 21 anos, gente. Eles ficaram 17 horas na viagem para chegar lá, só para se despedir do Papa João Paulo. E eu continuei fazendo outras matérias. Agora vamos ver, mostrar para vocês aqui. Eu comecei a entrevistar, ouvir pessoas, etc. Tinha 2 grandes jornalistas da Folha cobrindo. Eu contei que depois que eu sou sorteado lá para assistir a missa do Papa com o corpo presente, a Folha me mandou para um belíssimo hotel na Piazza Roma, e chegaram, já tinha 2 jornalistas, um estava lá e um chegou. Um que chegou foi esse aqui, Igor Guillo, para mim um dos melhores repórteres do Brasil de longe, tem uma cultura, sabe escrever de setor aéreo até geopolítica na Ásia. É um negócio absurdo, o cara tem um cérebro demais. E a Folha, quando vê que começou a bombar as histórias, manda mais um correspondente. Então quem que estava lá já? Estava o meu saudoso querido Clóvis Rossi, 1,95 m de jornalismo, infelizmente já partiu. Ele estava lá, quando eu cheguei ele já estava lá, mas na hora que o Papa morre só eu que estava na Praça São Pedro, certo? E aí eu continuo fazendo matéria, a gente vai esperar, tá chegando o cardeal, Dom Paulo, vai todo mundo chegando, a gente vai entrevistando, porque os cardeais vão chegando para escolher o novo Papa. E olha que coisa maravilhosa, gente. E aí eu andando, a Folha me falou assim: Feltrin, vai descobrir quem são os grandes favoritos para virar Papa. Isso é lá para o dia 7 mesmo, gente. E olha, eu comecei a olhar na rua e perguntar para as pessoas, perguntar ali para padres, para bispos. E eu tenho até hoje o papel, gente, que eu anotei os nomes, né? E olha quem está aqui, gente, que era um favorito, ó. Joseph Ratzinger, Bento XVI, gente. Nesse papel já estava toda a minha apuração aqui, olha. Tudo, gente. Piazza São Vito. Olha, então, perguntaram, né? Quem era do Brasil que podia ser Papa? Tinha uma expectativa. Cláudio Rumes, Geraldo Magela. De Honduras, tinha Oscar Andrés Rodrigues Maradioga. Estados Unidos e Canadá não tinha. Tava o Severino Cavalcante lá, que eu fui entrevistar ele uma hora, ele estava no hotel sentado na recepção e eu comecei a entrevistar ele, gente. Ele dormiu. Ele dormiu. Aí na França tinha o Philippe Barbarin, mas era muito novo, na época só tinha 54 anos. Da Alemanha só tinha um candidato, Joseph Ratzinger, que foi o escolhido. Itália tinha 3, Camillo Reoni, Diogo Dionigi Tettamanzi e Angelo Sobo. Olha que coisa, isso é história, gente. E o Vaticano continuou divulgando os boletinos, tudo isso daí. Mas vamos voltar agora para o Padre Marcelo. Ô, Feltrin, você está enrolando e não fala do Padre Marcelo? Lembra que eu contei para vocês que eu conheci o rapaz lá, né? Que ele ficou todo empolgado quando eu entro para assistir a missa. Ele veio se aproximar de mim. Contei que o cara se aproximou meio demais, né? Que parecia que ele estava interessado e que ele que me dá a dica de que o Padre Marcelo estava sendo investigado por alguma coisa. Quando eu falo investigado, gente, não é assim, detetives, polícia, né? Vai prender, vai expulsar ele da igreja. Não, é uma investigação formal. Mas quem faz essa investigação é a Congregação para a Doutrina da Fé, que é um novo nome que no passado se dava para a Santa Inquisição. Toda vez que tem alguma denúncia, alguma suspeita sobre algum padre, eles vão investigar. Por exemplo, nesses casos que eles também investigam, nem esses padres deles mandam embora. Então, o padre Marcelo não corria risco de ser expulso da igreja. Daí eu começo a descobrir o que aconteceu, né, por meio dessa pessoa. Isso a gente está em abril, né, de 2005.
5. Eu estava prestes a voltar do Brasil, e aí finalmente eu descubro que essa pessoa, esse cara, né, que era bem mais novo que eu devia ter 40 e poucos na época, 40, isso é 2005, 42, ele devia ter 32, 33, alguma coisa, eu vi que ele ficou meio interessado em mim, né, desculpa, né, duro ser fofo. Enfim, ele não queria contar, e aí eu comecei a perguntar para ele. E ele só aquecia, porque ele não queria falar. E aí eu descubro que ele trabalha no Vaticano e que ele tinha algum contato ali com esse pessoal da congregação para a doutrina da fé, tanto que ele não era brasileiro e já tinha ouvido falar do Padre Marcelo. E aí eu começo a ver que o Padre Marcelo tinha sido denunciado aqui no Brasil. Entre 2000, no anos 2000, gente, o Padre Marcelo simplesmente explodiu no Brasil. Ele virou um ídolo do porte de Xuxa. Ele estava toda semana no programa da Xuxa, estava toda semana no Faustão, estava toda semana no Gugu. Ele começou a fazer participação em todos os programas que vocês imaginarem. Ele foi realmente uma estrela. Ele vendeu 10, 20, 30 milhões de discos, gente. Era um absurdo. E, para quem não lembra, o Padre Marcelo, no começo do surgimento dele, ele fazia uma missa, gente, meio circense. Erguei as mãos, essas coisas, dança, vai, volta, cantar, fazer todo mundo aplaudir, essas coisas. O que aconteceu? Aí eu não posso garantir, mas é o que deu a entender, que eu comecei a entender, mas eu não tinha provas. Que alguém denunciou o Padre Marcelo aqui no Brasil. Alguém fez alguma denúncia grave contra ele aqui no Brasil. E aparentemente quem fez foi alguma pessoa graduada, um bispo no mínimo, que fez uma denúncia para o Vaticano dizendo que o Padre Marcelo estava, entre aspas, macaquizando as missas, que ele estava transformando a missa num... Olha, eu vi umas palavras depois falaram, né, mas tipo assim, numa festa, que ele estava descaracterizando a Igreja Católica, que o que ele estava fazendo estava mais para pentecostalismo, que nada disso. E aí, obviamente, o Vaticano vai entrevistar, né? Eu acho que entrevistou o Padre Marcelo, começa a ouvir testemunha. Essa congregação, ela manda as pessoas para os países para investigar. E o padre, como isso começou ali por volta de 2001, 2000, 2001, 2002, que é quando o Padre Marcelo estoura, vocês podem notar que ali para mais ou menos 2006, quando acho que o Padre Marcelo fica sabendo do que está acontecendo, 2004, 2005, ele dá uma parada de ir em programas. Apesar de que eu suspeito que nem ele sabia que estava sendo investigado. E aí eu vou contar no próximo episódio, quando eu volto para o Brasil e quando o Papa Bento XVI vem visitar, que acontece uma situação incrível, que só eu publico também, graças a essa fonte, que me dá um toque, sobre o Padre Marcelo, mas isso fica para a próxima. Essa história é maravilhosa, gente, sinceramente, não é porque aconteceu comigo, eu adoraria assistir uma história dessa. Enquanto isso, o Papa estava lá, sendo velado, ainda não tinha acontecido o enterro do Papa. E eu investigando, eu apurando minhas matérias, deixa eu mostrar mais algumas matérias para vocês que eu fiz. Olha, vamos ver, essa aqui, por exemplo, eu faço esse aqui é do dia, ó, do dia que tem o enterro do Papa, né? Na missa dele, ó. Tudo isso eu mandava para a Folha, gente. Tá vendo? 130.000 pessoas, segundo a polícia italiana. Gente, era duro, viu? Que falar com isso aqui é no dia seguinte da morte dele, dia 3. Olha a hora que eu estava publicando isso no Brasil, gente. 7h25 da manhã. Sabe que horas era no Vaticano? 12h25. 5 horas de diferença. E continuo investigando, continuo apurando, descubro que o sistema de banheiros, como eu falei, do Vaticano tinha entrado em colapso, eles não estavam vencendo, estavam catando milhões de entulhos ali, uma tonelada, gente, de entulho, de sujeira que tinha. Era um negócio absurdo, gente. Olha isso aqui, ó. Outra matéria.
recolhe 30 toneladas de lixo uma noite. Gente, e eu vou te falar, viu, perto do que acontece na virada cultural aqui no Brasil, aquilo lá era um brinco de limpeza. É outra cultura. Enfim, eu converso com esse cara mais algumas vezes, né, essa pessoa, ele fica meio decepcionado, né, porque eu falei: "Ó, tem um filho, né". Perguntou se eu era casado, eu falei que não era casado, mas tinha namorada, e tinha mesmo, né, uma namorada aqui no Brasil, que enquanto eu estava lá, uma namorada linda, por sinal, na Folha, que enquanto eu estava cobrindo a morte do Papa, tinha coleguinha dando em cima dela aqui, assediando pesado, mentindo sobre mim. Isso é jornalismo, gente, jornalismo. Mas ainda bem que ela tinha boa cabeça. Por sinal, casou, uma pessoa está super feliz, uma filha maravilhosa, um marido maravilhoso. E, bem, quando chega lá para o dia 6, 7, que é essas matérias que eu estou fazendo, eu já não aguentava mais ficar em Roma, eu estava com saudade da namorada. Então eu tinha uma história incompleta. O padre Marcelo está sendo investigado pela Congregação da Doutrina da Fé, pela doutrina da fé. Por quê? O que será que acontece? E aí eu fiquei ligado e eu mantenho um contato, eu nunca esqueço, esse cara tinha um e-mail Yahoo, e daí eu vou voltar para o Brasil para ver. Eu lembro que eu chego no Brasil dia 13 de abril de 2005, que era dia do meu aniversário. E fizeram uma bolinho para mim lá na Folha.com. Ganhei bolinho, parabéns, etc. Revi a namorada, Clóvis Rossi fica lá. Eu vou contar só o finalzinho aqui da história, para terminar esse capítulo. Eu fiquei até o dia que o Papa é enterrado. Ele fica lá vários dias, né? 7 dias. Ele foi enterrado, deixa eu ver que dia que ele é enterrado. Peraí, gente. Olha aí, gente, por exemplo, é uma pena que isso não exista mais no ar. Eu olhei aqui, ó, tudo que eu fazia, eu ligava para a Folha e fazia o relato. Esse relato aqui foi feito no dia 4, né, que é o momento que o corpo dele vai ser levado para lá, e depois eu mando outros áudios com outras gravações, por exemplo, essa daqui, cadê? Papa não. Cansados fiéis, ouça relato. Bom, enfim, tá tudo aqui. Ouça relato. Acho que eu já mostrei esse, né? Isso, já mostrei. Mas de qualquer forma, eu fico lá até o enterro do Papa. É uma pena que não tenha isso, porque aconteceu outra coisa no dia do enterro, gente. Tem uma missa que vai ser rezada. E lembra que eu falei lá no segundo episódio que eu não tinha credencial, porque não dava para conseguir credencial de tanta gente que tinha, e entrou em colapso também. E italiano não gosta de trabalhar muito ali, eles são tudo certinho, começa a trabalhar 10 horas da manhã e para de trabalhar às 6 horas da tarde. Pois é, o Papa ia ser enterrado no dia 8 de abril de 2005, e eu não podia entrar, porque nesse dia eles fecharam o Vaticano. Fecharam o Vaticano e eu não tinha credencial. Só entrava quem tivesse credencial. Vejam essa bolinha aqui do lado direito, que parece uma chave, né? Vocês estão vendo aqui do lado, branquinho? Aí é Praça São Pedro, aí é a catedral, certo? Tudo isso fechou. Não podia entrar de jeito nenhum nesse lugar. Não podia entrar e eu não tinha credencial. Gente, o desespero, como é que eu ia fazer para entrar ali? Eu não conhecia o mapa do Vaticano. Eu nunca tinha me prestado atenção e eu achei que se eu desse a volta, olha a anta, gente, que se eu desse a volta, eu estava ali nesse ladinho direito, ali na chavinha, do lado de cima da chavinha, tem umas ruazinhas, tá vendo? Eu era tão burro que eu achei que eu podia dar a volta no quarteirão e entrar por outro lado. Gente, o enterro ia ser tipo 10 horas da manhã. Simplesmente eu começo a dar a volta em torno do Vaticano. Imagina, vou para cima ali, vou dando uma volta para o Vaticano. E é muralha, gente, você não consegue passar por ali. Mas eu falei, pelo amor de Deus, como que eu vou entrar nesse lugar se não tem credencial? Esse ladozinho verde que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ver, aqui, por aí, ó. Esse lado verde, eu estou passando por ali, desesperado, burro, né, que já tinha andado uns 3, 4 quilômetros ali para achar
achando que ia dar a volta. Quando eu chego ali, tem um estacionamento ali, gente. Tem um estacionamento, eu tô com o meu bloquinho, eu tô com um gravador, tô desesperado, eu vejo 2 pessoas na porta do estacionamento, eu descubro que aquilo é o estacionamento do Vaticano. Eu falo: "Pelo amor de Deus, sou jornalista, não sei o quê", o cara fala: "Pode entrar". Eu entrei, gente, por baixo do Vaticano, é um estacionamento monstruoso que vai daquele lado verde até a Praça São Pedro, gente. E daí eu saio por uma escada e tcharam, apareço dentro da Praça São Pedro, sou a única pessoa que não está com credencial. Tinha, agente de segurança de todos os lugares do mundo. A hora que eu saio desse lugar, que eu entro na Praça São Pedro, juro, gente, homens de preto, tinha uma barreira, assim, com 300. Era um negócio assustador, todo mundo de óculos escuro. Aí eu pego meu bloquinho, começo a anotar, né, pra ninguém perguntar: "Cadê sua credencial?", porque muita gente estava com ela no pescoço: "Cadê sua credencial?". E aí eu assisti o enterro do Papa, finalmente, ali, eu vi o enterro não, acompanhei, eles estavam narrando tudo. Foi um dia absolutamente nublado, com garoa em Roma, uma coisa impressionante, gente, porque estava um calor desgraçado em todos os dias, mas no dia do enterro do Papa, simplesmente ficou, horrível o tempo em Roma, estava quase chovendo, garoando, um frio, e aí é uma pena que não tem o áudio que eu conto isso na Folha, gente, simplesmente na hora que acontece o enterro propriamente, a hora que descem o corpo dele lá, que vão colocar lá na cripta, nessa hora abriu as nuvens. Olha, gente, abriu as nuvens, gente. Um puta sol entrou dentro da praça, assim, a coisa mais maravilhosa. Olha, tô falando sério, é de arrepiar, porque parece coisa do outro mundo, né. Simplesmente no momento que ele desce, abre o sol, entra na praça, coisa mais linda. Eu corri gravar um áudio para a Folha. É uma pena, gente, que não exista. Sei lá, deve estar em algum lugar. É assim, acaba, gente, aí é dia 7, dia 8 de abril, eu vou ficar mais 9, 10, mais 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, eu vou ficar mais 4 dias em Roma, tentando arrancar informação dessa figura aí. Falei: "Mas que coisa, por que o padre Marcelo está sendo investigado? Por quê? Por quê?". E o cara não queria mais falar, né, sei lá. Mas aí a gente começa a trocar mais informações, eu vou ficar nesses próximos 4 dias. Eu tinha uma passagem para voltar pela Inglaterra, né, que era de onde eu tinha vindo, mas a Folha tem eu tinha um jeito lá, a Folha me deu outra passagem, então daí eu saio de Roma no dia 11, 12, no dia 11 vou para Milão. Milão é maravilhoso, se não tivesse tanto drogado na rua, né. Fico mais uma noite lá em Milão e no dia seguinte eu volto para o Brasil. Chego no Brasil dia 13 de abril de 2005, o aniversário mais maravilhoso que eu tive na minha vida, não pela morte do Papa, mas por tudo que tinha acontecido. E eu, além de ter ido nessa cobertura, ter sido abençoado de levar o único livro, eu ainda consigo essa história do Padre Marcelo, e aí isso vai começar a demorar. Vejam, isso é 2005, e aí começa, mais o inferno para eu conseguir, porque essa pessoa que eu conheci lá, esse homem, não queria mais falar comigo. Então, no próximo episódio, vou falar de tudo o que aconteceu. Ele só vai voltar a falar comigo quando o Papa Bento XVI vem para o Brasil e acontece um negócio muito estranho com o Padre Marcelo, certo? Queridos, mais uma vez, obrigado de vocês serem membros, obrigado por muita generosidade de vocês. Eu espero publicar muito mais histórias aqui, não só sobre isso, eu quero contar sobre meus erros, eu quero contar histórias de jornalismo que aconteceram, que eu tive sempre muita sorte na minha profissão. Contar a história do shopping Osasco, da explosão. Outra coincidência na minha vida, estava tendo uma denúncia, estavam morrendo velhinhos em casa de repouso. E eu estava indo para Osasco para investigar uma casa que estava sendo denunciada. No meio do caminho, eu fico sabendo, não existia celular naquele tempo. E na hora que eu fico sabendo que tinha explodido um shopping em Osasco e eu consigo chegar no shopping a tempo de ver as coisas mais horríveis do mundo, tá bom? Mas isso eu quero contar em outro episódio. Muito obrigado. A gente vai depois para o 5º episódio, que é a chegada, a vinda do Padre Bento, Papa Bento XVI no Brasil. Obrigado, meus amores. Ao fundo, essa maravilha que é o Vaticano.
Aliás, quem for para a Itália, o Museu do Vaticano toda terça-feira é gratuito, tá?